Hoje é o nosso segundo estudo. Semana passada tivemos o primeiro, uma introdução a esse período. Na série de estudos anteriores, nós vimos o período intertestamentário, que vai de Malaquias até Jesus. E agora nós estamos estudando o período imediatamente anterior, que vai desde o cativeiro babilônico até o último dos profetas, que é Malaquias. Bom, então nós fizemos a introdução histórica do período na semana passada. Foi uma introdução histórica até um pouco longa, mas eu não quis interromper, eu acho que era necessário. Então, quem não viu pode ver. Se precisar, pode cortar na metade, ver um pouco numa vez, outro pouco na outra, né? Essa é a facilidade de termos tudo gravado hoje em dia, né? Mas vamos para o segundo estudo, então. Primeiro estudo eu mostrei para vocês o que levou ao cativeiro babilônico. Vamos começar aqui. Talvez no passado, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias formavam um só livro. Na verdade, é a continuação histórica, faz bastante sentido. Contava a história do povo de Israel desde o início, desde Adão. Se vocês pegarem primeiro Crônicas, primeiro Crônicas começa com Adão. E se vocês continuarem em primeiro Crônicas, vocês vão ver Adão, Noé, os descendentes de Adão, os descendentes de Noé, depois vem Abraão, e assim vai, depois vem Davi, vai. Então, primeiro Crônicas começa com o início da história, com Adão. E interessante que ele vai até o cativeiro babilônico, a volta do cativeiro babilônico, a reconstrução do templo, até o período de Neemias. E, na verdade, o período de Neemias é o mesmo período de Malaquias, que é o último dos profetas. A Bíblia não é organizada de uma forma cronológica, né? A Bíblia é organizada, o Pentateuco, os livros de Moisés, depois vem os escritos, depois vem os profetas, né? Então, a Bíblia não é usada, não está em ordem cronológica. Se a gente fosse colocar a Bíblia em ordem cronológica, a gente colocaria Esdras e Neemias no mesmo período de Malaquias, por exemplo. Mas então, realmente, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, de primeiro Crônicas de Adão até Neemias, nós teríamos praticamente de Gênesis até Malaquias, a história toda do povo de Israel, né? Até a reconstrução do Templo de Jerusalém, período de Neemias e Malaquias. E muitos acham que Esdras foi o autor dos 4 livros, inclusive, tem realmente grande possibilidade de ser, né? Que no período de Esdras escreveu toda essa história desde Adão, claro, usando os escritos de Moisés, sem dúvida, né? Mas então Esdras teria feito esse resumo da história do povo de Deus, do povo de Israel, desde Adão até o último dos livros do Antigo Testamento, Malaquias. E podemos notar, então, que os últimos versículos de 2 Crônicas são os mesmos do início de Esdras, sinalizando que Esdras é uma continuação realmente uma continuação da história. São absolutamente os mesmos versículos que são repetidos no início de Esdras, né? Que realmente está sinalizando que é uma continuação histórica. Então vamos ver, vou pegar o último texto de Crônicas, daí nós vamos entrar no texto de Esdras. Segundo Crônicas 36, 15 a 23, que é o restinho de Crônicas, a finalização de Crônicas, relembra o cativeiro babilônico, né? O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, os profetas, né? Desprezaram as palavras deles e puseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes,
com os tesouros do templo do Senhor e do rei e dos seus oficiais. Atenção para isso daqui, porque daí, na continuação da história, nós vamos ver que depois o imperador persa devolve esses objetos levados por Nabucodonosor aqui. Mas então, Nabucodonosor levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus. Eu falei na semana passada sobre a Arca da Aliança, né? Que a Arca da Aliança nunca voltou. A grande suposição é de que ela tenha sido derretida porque ela era de ouro, né? Mas muitos desses utensílios que Nabucodonosor levou, depois o imperador persa permitiu que retornasse. Mas então Nabucodonosor levou todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor e do rei e dos seus oficiais. E os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Isso aconteceu em 18 de julho de 586. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo entender no Antigo Testamento. Na verdade, todo esse período, o que eu estou tentando fazer com vocês é dar um maior conhecimento histórico para vocês de acontecimentos. Quando a gente entende o cativeiro assírio e entende o cativeiro babilônico, quer dizer, o exílio assírio e o exílio babilônico, a gente consegue entender boa parte dos profetas, porque os profetas ou estão avisando do cativeiro assírio ou estão avisando do cativeiro babilônico. Eles estão preparando para um dos dois, todos os profetas, né? Tanto os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, quanto os profetas menores, né? Todos os 12 profetas menores são desse período. Então, quando a gente entende o cativeiro assírio, que os assírios levaram e deportaram a população do Reino do Norte para a Síria, e entende o cativeiro babilônico, que os babilônios deportaram a população para a Babilônia em 586, a gente entende mais ou menos esse período histórico, né? Então, Nabucodonosor e os babilônios queimaram o templo de Deus, e aí a necessidade de reconstrução, queimaram os muros de Jerusalém, derrubaram os muros de Jerusalém, na verdade, daí a necessidade de reconstrução dos muros com Neemias, queimaram os palácios, queimaram as casas, né, destruíram os utensílios de valor que havia neles. Ou seja, arrasaram Jerusalém em 586 a.C. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, quer dizer, Jerusalém ficou praticamente desabitada durante 70 anos. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos. Sábado, né? Sábado são 7 dias, é o 7º dia. Então, 7 vezes 10, a Terra desfrutou de 10, digamos, 10 períodos, né, de 7. 10 vezes 7, 70 anos. A Terra desfrutou seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da desolação, porque Jerusalém foi arrasada, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Na semana passada eu mostrei para vocês essas profecias de Jeremias, né? Jeremias, através do profeta Jeremias, Deus já profetizou tanto que eles seriam invadidos pelos babilônios, quanto Deus também já profetizou, muito tempo antes de acontecer, que depois de 70 anos eles poderiam voltar. E aí, pessoal, quando a gente vê isso, se eles já puderam ver o cumprimento das profecias de Deus sobre o cativeiro e o retorno, que dirá nós que podemos ver o cumprimento das profecias sobre Cristo? Assim como Deus sempre cumpriu suas promessas, também cumprirá as que ainda estão no futuro. Aqui a gente vê, eles viram, né? Quando o livro de Crônicas e Esdras foi escrito, a história já tinha passado. Eles já tinham retornado do cativeiro. Então, eles eram testemunhas de que o que Deus tinha falado através do profeta Jeremias, de que 70 anos depois eles voltariam, e como eles viram que isso aconteceu literalmente, né?
tudo que Deus tinha profetizado através de Isaías, através de Jeremias, se concretizou, né? E literalmente aconteceu. Então, eles são testemunhas vivas de que as promessas de Deus se cumprem. E nós muito mais, porque se eles podiam falar isso, vendo que depois de 70 anos se cumpriu, que eles puderam voltar, que o povo pôde voltar para Jerusalém, nós muito mais, que a gente pega todo o Antigo Testamento e vê todo o Antigo Testamento se cumprindo, boa parte do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus, como Deus profetizou durante todo o Antigo Testamento, como isso se cumpre na vinda de Jesus ao mundo. E assim também a gente olha para frente, porque as profecias que nós ainda temos certamente se cumprirão, todas se cumprirão, o Apocalipse se cumprirá, né? Então, olhando para o passado, nós reforçamos a nossa fé em Deus, e a nossa atenção para o futuro, todas as profecias se cumprirão. E na continuação histórica, então, agora a volta, né, o retorno, Esdras 1, no primeiro ano do reino de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, novamente, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Deus está gerando esse acontecimento. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei agora do Império Persa, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nesses termos. Então, no primeiro ano de Ciro, quando Ciro, o rei persa, domina o Império Babilônico, assume todo o Império Babilônico, no primeiro ano, Ciro faz um decreto, e esse decreto é um decreto permitindo a volta. Então, vejam, qual é o decreto? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então, Ciro aqui é muito específico, ele dá a oportunidade para os judeus voltarem, regressarem e reconstruírem. Mas vejam, ele não está simplesmente dizendo para o povo: povo, tenho misericórdia de vocês, voltem. Notem que a questão não é o povo em si. A questão de Ciro aqui é reconstrução do templo. Está focado no templo. Olhem, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. A questão da volta do povo, o povo pode voltar porque o templo tem que ser reconstruído. Essa é a questão. O centro é religioso. O povo pode voltar porque a casa de Deus foi queimada e a casa de Deus precisa ser reconstruída. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que vá para Jerusalém reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então, a questão fundamental, o compromisso, digamos, que Deus gera em Ciro e que Ciro tem é de reconstruir o templo de Deus. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, porque os babilônios levaram o povo de Judá para diversas cidades, então que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém, né? Então ele convoca o imperador persa, tanto dá a oportunidade do povo judeu regressar para reconstruir o templo, quanto ainda, no mesmo decreto, ele ordena para que as pessoas deem condições para que os judeus voltem e reconstruam o templo, né? Então, que vocês recebam dos que ali vivem, né, daqueles que vivem ao redor de vocês, prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim
como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. E daí é a volta. Agora, então, o imperador Ciro dá condições para que eles voltem, eles vão voltar. Quem voltou? As famílias de Judá e de Benjamim e os levitas, que é a tribo de Levi. Portanto, quais são as tribos que voltam? A tribo de Judá, Benjamim e Levi. Isso é interessante porque, bom, de certa forma é óbvio, porque foi o reino do sul, o reino do norte, a partir da Samaria para cima, já tinha sido levado cativo no período dos assírios e sido pulverizado pela terra. No período dos assírios, quando o povo do norte foi levado e pulverizado, outros povos vieram e habitaram a região do norte de Israel. Esse é o problema com os samaritanos na época de Jesus. Os samaritanos já não eram mais o povo de Israel puro, já era um povo completamente misto. Alguns israelitas tinham ficado ali, mas outros povos já tinham vindo e tinham ocupado a região. No período babilônico, o Reino do Sul. Quem era o Reino do Sul? Essencialmente, Judá e Benjamim. E os levitas ali que moravam por causa do templo de Jerusalém. Então, foram esses que foram exilados, são esses que voltam. Estou falando isso, pessoal, porque a gente pouquíssimo no Novo Testamento, acho que só aparecem 2 vezes, se não me engano, a gente só vê 2 vezes sendo falado de outras das 9 tribos de Israel, entende? É basicamente, por isso que hoje, basicamente, a gente só usa, os judeus, quando a gente quer se referir a Israel, a gente fala dos judeus, são os judeus. Não são necessariamente só os judeus, porque tem, né, podem ser descendentes de Judá, podem ser descendentes de Benjamim, assim como podem, eventualmente, ser descendentes de outras das 12 tribos que vivem em Israel até hoje ainda, né? Mas, essencialmente, de fato, quem volta a habitar na terra são, basicamente, os judeus, né? Judeus e Benjamim, mas Benjamim era uma tribo bem pequenininha. E os de Levi, né? Os levitas, que eram os que cuidavam do templo. Então, esses se dispuseram a voltar. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que eles ainda fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitridate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Então, Ciro aqui devolve os utensílios do templo. Tudo aquilo que Nabucodonosor tinha levado do templo, tudo aquilo não. Aí ele vai citar o que voltou. A Arca da Aliança, por exemplo, não voltou, né? Mas muita coisa voltou. Então, o que voltou? O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Talvez, se é a primeira vez que vocês estão vendo isso aqui, vocês vão perguntar, mas para que tanta tigela? Por que tanta, né, panela? 29 panelas, bacias? A gente tem que lembrar que todo o culto do Antigo Testamento estava envolto nos sacrifícios ali também. Então, tinha todo um ritual envolvendo o sangue dos animais, né? O sangue era tirado, então essas bacias, essas panelas, tinha a questão da purificação na pia, né? Na pia que tinha água também para purificação. Então, tinha aqui, a gente vê nessa lista que não entrou, mas tem uma outra lista que entra facas, por exemplo, né? Facas também, facas que eram usadas para matar os animais, que iam ser sacrificados. Então, enfim, eram sacrifícios diários de animais e precisava de todos esses utensílios.
Então, esses utensílios tinham sido levados por Nabucodonosor e Ciro agora permite que eles voltem. Na verdade, pessoal, Ciro permite, mas aqui há uma clara e nítida, o próprio Ciro fala isso no seu decreto, de que Deus tinha ordenado, quer dizer, de alguma forma Deus tocou nele, Deus está gerando isso nele, né? De que ele faça tanto o povo voltar, quanto, né, dê condições para que eles reconstruam o templo, e também que ele permita que os objetos sagrados do templo retornem. Ao todo, foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata do templo, né, que voltaram. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Então, Sesbazar é esse príncipe, chamado de príncipe de Judá, se torna depois um governador também, e ele que é o responsável, Ciro coloca ele como responsável para conduzir esses objetos de volta. Bem interessante aqui, porque vocês notaram que ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou. Enumerou. Vejam, o tesoureiro, provavelmente o Império Persa tinha lá tesouros acumulados e provavelmente catalogados. Bem organizado o negócio. Provavelmente catalogados de onde tinha vindo, né, os tesouros de cada povo que tinham sido tirados, né, nas invasões, estavam classificados lá e agora o Ciro mandou Mitredate pegar esses tesouros que eram do templo de Jerusalém e devolvê-los. E ele os enumerou, de novo, classificou e devolveu. Então, vejam como Deus proveu, né? Providenciou as condições para que as famílias recomeçassem, para que o templo fosse reconstruído e para que o culto também continuasse. Claro que o dinheiro que foi dado, a prata, o ouro era para reconstruir o templo, mas através das famílias. Vocês vão ver depois que a oferta foi voluntária das famílias também. Então, Deus, na verdade, estava dando as condições, através de tudo que foi doado, Deus estava dando condições para que as famílias voltassem para Jerusalém, para que as famílias reconstruíssem também as suas casas, voltassem à sua vida normal, reconstruíssem o templo. Ou seja, Deus providenciou todos os meios para essa volta. Deus cuidou do seu povo em todos os sentidos. Não apenas mandou voltar, mas ele dá condições para que o povo volte. E Esdras capítulo 2 é a continuação. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Então, não era só de Jerusalém, né? Toda a redondeza do reino do sul de Judá foi levado para a Babilônia. Então, eles puderam voltar cada um para a sua própria cidade. Da Babilônia até Jerusalém, dá pelo menos 1.448 quilômetros. Posteriormente, quando a gente for estudar Esdras capítulo 5, se não me engano, ou 7, quando Esdras vai para Jerusalém, ele leva 5 meses. Mas ele está meio que, não sozinho, mas com menos gente. Então, essa volta aqui de 50 mil pessoas provavelmente foi muito mais demorada ainda do que 5 meses, né? Mas é bastante distância, 1.448 quilômetros sem carro, né? Naquele clima, naquelas condições. Então, esse foi o percurso da volta aí do pessoal para Jerusalém. Vieram na companhia de Zorobabel, que posteriormente vai ser um dos líderes do povo, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Bana. Aqui entra um monte de nomes que eram referenciais para eles, era importante que fossem falados, né? Esse Neemias aqui não é o Neemias da Bíblia. O Neemias da Bíblia veio só 100 anos depois, tá? O nome é o mesmo, mas não é o mesmo. E Mardoqueu também não é o mesmo Mardoqueu lá de Esther, tá? Ou Mordecai. Mardoqueu e Mordecai são duas possibilidades, mas não é o mesmo
de Ester, é o outro aqui, tá? Essa é a lista dos israelitas, os descendentes de Parós. Daí ele vai citando. Esse é um capítulo um pouquinho chato de ler, porque para nós não faz muito sentido. É uma lista de nomes e de números de quantos voltaram. Então, dos descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, Ara, 775, Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesus e Joabe, 2.812, de Elão, 1.254, e segue a lista de nomes e quantidades, que eu não coloquei aqui, porque não importa para nós, importava para eles, né? Porque eles queriam, eu já vou mostrar para vocês que era importante comprovar a linhagem judaica, tá? Então eles citam. E eles citam os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesus, 973 sacerdotes, e segue a lista. Os levitas, os descendentes de Jesus, segue a lista. Os cantores, descendentes de Asaf, lembra do Asaf lá que fez tantos salmos da Bíblia? A família de Asaf é uma família de cantores, de músicos e cantores. Os porteiros do templo, os descendentes de Salom, e daí segue a lista, os servidores do templo, os descendentes de Zia e tal. Vejam como é dada uma atenção especial para aqueles que servem na casa de Deus. Qual é a questão? O templo foi destruído. Qual é a questão? Ciro dá condições para que o templo seja reconstruído e que as pessoas voltem para a reconstrução do templo. Então aqui, Esdras está valorizando aqueles que trabalham no templo. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros do templo, os servidores do templo, né? O templo vai ser reorganizado, não vai ser simplesmente reconstruído, mas todo o culto a Deus vai voltar a funcionar. Os que chegaram das cidades de Tel Melá, Tel Arza, Querube, Adã e Imer, mas não puderam, agora veja, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel. Foram os seguintes, os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652 pessoas. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro. Ele dá detalhes, mas notem aqui que eles não puderam comprovar que as suas famílias descendiam de Israel. E como eles não puderam comprovar que eles eram descendentes, né, que eles descendiam de Israel, olha o que acontece. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio do Urim e do Tumim. Então, pessoal, é importante essa questão aqui de comprovação da linhagem, de que eles realmente são descendentes, de que eles são do povo de Israel, comprovadamente. E se eles não podem comprovar, no primeiro momento, eles não podem também exercer o sacerdócio, são considerados impuros para o sacerdócio. Por que essa rigorosidade? Porque Israel era o povo santo, separado por Deus e consagrado a Deus. A volta do povo era uma volta à santidade de vida, começando pelas famílias. Quer dizer, quem pode servir como sacerdote? Quem pode servir no templo? Aqueles realmente que Deus mandou e ordenou que pudessem servi-lo dessa forma. E além disso, Israel é um povo santo. Aqui, Esdras vai voltar muito para casamentos mistos, casamentos com povos pagãos que não eram permitidos, por exemplo. Então, a questão aqui é realmente o povo foi levado ao cativeiro por causa do seu pecado, por causa do seu afastamento de Deus. E a volta, Deus permite que o seu povo volte, e o povo volta para uma vida em pureza, para uma vida reconsagrada. Eles já viram no que o seu pecado deu. Eles já viram no que o afastamento de Deus, quais as consequências do afastamento de Deus. A volta, eles fazem questão de voltar à pureza, voltar à santidade, voltar a uma vida consagrada a Deus em todos os pontos, a começar por essa questão aqui, né, de
um povo realmente da linhagem. Quem são os sacerdotes? Não pode provar que é da linhagem, não vai exercer o sacerdócio, né? Você é impuro para o sacerdócio até que prove. Então, é uma rigorosidade, mas essa questão de levar a lei de Deus a sério, de levar a palavra de Deus a sério, de uma consagração séria de vida a Deus. Porque a gente já viu o que deu quando a gente, né, teve casamentos com outros povos, quando a gente descuidou da vida, já viu o que deu, cativeiro babilônico. Então agora é uma volta à reconsagração. E só para explicar para você essa questão aqui de, enquanto não houvesse, proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Bom, então tinha uma dúvida se eles realmente, eles não puderam provar, né, pelos registros da família, que eles eram descendentes. Isso não quer dizer que eles não fossem, mas enquanto eles não conseguissem provar, eles ficavam impuros. Ou até que houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. O que é esse Urim e esse Tumim? Urim e Tumim eram duas pedras, uma branca e uma preta, onde estava escrito, né, aqui em hebraico está escrito Tumim, e aqui em hebraico está escrito Urim. E essas duas pedras eram duas pedras que estavam guardadas. Aqui o sumo sacerdote, o peitoral do sumo sacerdote tinha as 12 tribos de Israel, simbolizadas por 12 pedras preciosas no peitoral. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente aqui para mostrar. E embaixo desse peitoral estavam guardadas essas duas pedrinhas. Na Bíblia não é dito exatamente como elas funcionavam, como era feito isso. Mas o fato era o seguinte: elas ficavam no peitoral do sumo sacerdote, só estavam no sumo sacerdote. E era só o sumo sacerdote que podia exercer isso. Presumivelmente, o sumo sacerdote é aquele que tem um contato direto com Deus. Provavelmente o que ele fazia era, quando precisava ter uma escolha, o sumo sacerdote orava a Deus, entrava em comunhão com Deus e então jogava essas duas, o Urim e o Tumim, para que Deus manifestasse a sua decisão através dessa pedra preta ou da pedra branca. Bom, pessoal, notem aqui que isso aqui é o Antigo Testamento. E notem aqui que tem uma autorização para fazer isso, que Deus mandou eles terem esse Urim e o Tumim. Não é para a gente ficar tirando sorte hoje em dia e achar que é vontade de Deus. A gente não tem mais, a gente não tem nenhum preceito bíblico para fazer uma coisa dessa. Jogar uma boa moedinha para cima e se der cara é uma resposta, se der coroa é outra resposta de Deus. Não é para fazer as coisas assim. No Novo Testamento isso não entra mais. Agora, no Antigo Testamento, Deus autorizou isso, Deus primeiro mandou isso, Deus autorizou e Deus abençoou. Então, realmente, só o sumo sacerdote podia fazer isso, por isso a questão aqui é séria, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Era só o sumo sacerdote que podia fazer, numa consagração a Deus, para que realmente aquilo que resultasse fosse de fato a vontade de Deus, abençoada por Deus. Então, com certeza tinha a bênção de Deus, porque foi Deus que ordenou no Antigo Testamento, tá? E paramos por lá também, não tem nenhuma justificativa para hoje em dia a gente querer fazer uma coisa dessa ainda, tá? Então, em torno de 50 mil pessoas voltaram, a totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360, além dos seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras, então o total aqui, 42 mil mais 7 mil já dá 49.700, mais 49, praticamente 50 mil pessoas voltaram. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Então, eles contaram bem direitinho o que eles ganharam e o que eles trouxeram. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias. Ciro mandou que desse ouro, prata, né, objetos
uma ajuda para que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Eles chegaram ao templo, alguns chefes de famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, eles deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Então, as condições necessárias, veja como Deus proveu o seu povo com as condições necessárias para que o templo fosse reconstruído, e as pessoas então fazem essas ofertas também voluntárias para que a casa de Deus fosse reconstruída. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Cidades de origem. Eles não moravam só em Jerusalém, pessoal, tá? Eles já moravam nessas cidades antes, foram deportados, exilados, depois, quando eles voltaram para suas cidades de origem. Só eu não mostrei para vocês, mas anteriormente disse, da cidade de Belém, 123 vieram, da cidade de Jericó, 345, e assim de diversas cidades. Como eles estavam organizados em turnos por meses para o trabalho no templo, eles moravam em cidades próximas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O exemplo é de Zacarias, por exemplo, o pai de João Batista. O Zacarias estava no turno sacerdotal dele, né? Então, as tribos eram divididas, essa tribo de Levi, eles eram organizados por números de famílias e por meses. Então, determinadas famílias cuidavam de um mês do templo, um mês do templo, dos serviços do templo. E assim vinha, era um revezamento, né? Então, eles não precisavam ficar morando e servindo no templo continuamente os 12 meses. Eles tinham essa escala. E por isso eles podiam morar em cidades vizinhas. E um dos exemplos é o bom samaritano, por exemplo. Quando Jesus conta a história do samaritano, ele diz que um homem estava indo de Jerusalém, descendo de Jerusalém para Jericó. É uma estrada de 30 quilômetros. E quem ele encontrou pelo caminho? Ele encontrou um sacerdote, ele encontrou um levita. Então, o sacerdote estava vindo, o levita estava vindo para Jerusalém. Para quê? Porque era o turno deles. Eles estavam vindo. Mas então, notem que eles moravam nas cidades vizinhas e estavam vindo para Jerusalém para o seu turno. E nem o sacerdote, nem o levita socorreram o homem, né, que estava ferido lá no chão, e um samaritano, então teve que mas eu queria mostrar para vocês essa questão dos sacerdotes, os levitas, morando em cidades vizinhas ali, né? Inclusive, Belém também era uma cidade de levitas ali, de servidores do templo. Quando chegou o sétimo mês desde que eles tinham saído, né? Quando chegou o sétimo mês, os israelitas já estavam em suas cidades. Então, eu comentei para vocês antes que a viagem da Babilônia para Jerusalém demorava mais ou menos 5 meses, pelo menos. Então, notem aqui como está combinando, né? Quando chegou o sétimo mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu, então, como um só homem em Jerusalém. Eles habitavam em cidades vizinhas, mas agora eles se reuniram em Jerusalém como uma só pessoa, quer dizer, realmente o povo unido. Então, Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, Zorobabel que vai ser bem importante depois, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus Israel para nele sacrificar holocaustos, conforme que está escrito na lei de Moisés. Notem, tudo estava destruído. Qual é a primeira coisa, então, do templo que eles reconstroem? A primeira coisa que eles reconstroem é o altar dos holocaustos. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base. E nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Tá, ignorem todo o resto aqui, porque tudo aqui foi destruído. Tudo foi destruído, o templo foi queimado, tudo estava destruído. Qual é a primeira coisa, por onde eles recomeçam a reconstrução? Pelo altar dos holocaustos, né? Para restabelecer as ofertas queimadas, os cordeiros, né? Os animais que eram queimados, enfim, todo o ritual dos sacrifícios a Deus. Então, vejam isso que
Construíram o altar sobre a sua base, pelo jeito a base do altar lá ainda tinha. Construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram os holocaustos ao Senhor, os sacrifícios da manhã como os da tarde. Quer dizer, eles começam a restabelecer o culto a Deus ali, os sacrifícios a Deus, os sacrifícios da manhã, que aconteciam todas as manhãs e todas as noites, os 2 sacrifícios diários. Apesar do receio que tinha dos povos ao redor. Vocês já vão ver, estudo da semana que vem, vocês já vão ver que os povos ao redor vão sabotar a reconstrução do templo. E até por isso que depois precisa vir o profeta Ageu e Zacarias, porque o pessoal sabotou, valendo, a reconstrução do templo. Então eles estavam com medo. A circunvizinhança tinha sido habitada por diversos povos. Eles foram levados para a Babilônia, eles ficaram 70 anos na Babilônia, exilados. E outros povos vieram para aquela redondeza. Os samaritanos já eram um povo misto, né? O povo que habita na região é um povo que veio de outros lugares, já não é mais israelitas, né? Então eles estão com medo agora de reconstruir, apesar de que Ciro tinha deixado. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas. Cabanas é a festa dos tabernáculos, né? Talvez a gente esteja mais acostumado com a festa dos tabernáculos. Com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova, os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas, determinados pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Ou seja, eles começam a normalizar pelo menos o sacrifício. Primeira coisa que eles reconstroem, o altar dos holocaustos, e começam a normalizar os sacrifícios diários a Deus, de acordo com a lei de Moisés. Não de Moisés, né, que Moisés havia recebido no Monte Sinai. Que essa lei está lá em Êxodo, está lá em Deuteronômio, e eles começam, então, a colocar, né, regularizar o culto a Deus através dos sacrifícios diários, em todos os pontos. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, notem, de novo, eles começam por aqui, reconstrói o altar dos holocaustos. Todo o resto aqui dessa imagem está destruído, foi queimado e não tem mais nada. Embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor, não tinha nem alicerce aqui ainda, tá? Do templo. O templo estava destruído, começam por aqui. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras e cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Então eles, assim como Davi e principalmente Salomão tinha feito na época da construção do templo, né, do primeiro templo, que ele tinha pedido cedro, né, do Líbano, de Tiro, de Sidom, trazer a madeira, inclusive os carpinteiros também vieram de lá, porque eram mais peritos no trabalho com a madeira. Então agora o povo de novo paga, né, para que de Tiro, de Sidom venha pelo mar, né, trouxesse do Líbano para Jope, o porto de Jope, toras e cedro, para começar a reconstruir o templo. O segundo mês do segundo ano, agora anotem, já estamos no segundo ano. Depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante de seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Então começa a reconstrução, né? No segundo ano começa a reconstrução do templo. Vocês vão ver no estudo que vem que a reconstrução não foi para frente. Eu já vou adiantar para vocês. Mas pelo menos eles começaram. A boa vontade eles tinham. Eles ofertaram. Eles trouxeram madeira, mandaram vir madeira lá do Líbano, de Tiro, de Sidom, carpinteiros, pagaram. Eles estão com boa vontade para reconstruir. O problema é que eles foram
sabotados, né? Mas eles organizaram, né? Tudo era controlado pelos levitas, a construção, né? Para que tudo saísse de acordo com a planta do templo que tinha sido dada por Deus a Davi, e Davi tinha deixado para Salomão a planta que Deus tinha dado. É bem interessante isso, se a gente voltasse lá para Samuel, Deus dá a planta do templo. Foi assim que Salomão construiu, de acordo com a planta que Deus deu do templo. Então, eles estavam cuidando, né? Designaram levitas de 20 anos para cima para supervisionar a construção do templo, para que tudo saísse de acordo com a planta que Deus tinha dado. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad, e os filhos de seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces, então notem que a questão é construir ainda, eles estão nos alicerces do templo. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com as suas vestes e as suas trombetas, olha a festa, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, tipo tamborzinho, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivelmente ao Senhor, Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Então, quando eles lançam os alicerces do templo, eles estão felizes, né? A turma de Asaf pega os instrumentos, né? Os cantores vão cantar, vão puxar os símbolos com os tamborzinhos, e eles são felizes porque os alicerces do templo foram colocados. Louvor e ação de graças, cantaram, Ele é bom, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, aqueles que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Então, alguns daqueles antigos tinham ficado 70 anos exilados na Babilônia, agora eles estão de volta. Alguns dos antigos choravam pelo templo antigo, e os novos jubilavam porque os novos alicerces tinham sido colocados, e era um misto de sentimento ali, de nostalgia pelo templo antigo e de alegria pelo novo templo que agora está sendo reconstruído. Gritos de alegria e choro, né? Para terminar, na volta da pandemia, após muitos meses, no nosso caso aqui até mais de um ano, no nosso caso aqui quase não chegou a dar 1 ano e meio, mas mais 1 ano e 3, 4 meses, mais ou menos, que a gente ficou sem cultos aqui presenciais. Na volta da pandemia, após muitos meses sem cultos presenciais, também vimos um misto de sentimentos. Alguns choraram e outros sorriram. Todos estavam emocionados por estar novamente na casa do Senhor. Isso eu vi, tá? Isso aconteceu aqui na nossa igreja. Muitas pessoas choraram no primeiro culto depois da volta da pandemia. Tinha muita gente chorando, cantando e chorando, né? Essa emoção de poder estar na casa de Deus de novo, depois de tanto tempo afastado. Então a gente consegue se colocar no lugar. Imagine aí ter agora o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Eu já recebi alguns vídeos do pessoal do Rio Grande do Sul, lá das igrejas do Rio Grande do Sul, e igrejas que, né, tudo praticamente foi destruído, os bancos, as igrejas foram destruídas e tem que recomeçar tudo de novo. Então, com certeza, muitas pessoas vão ter um sentimento como esse no Rio Grande do Sul agora também, ou pessoas que passam por situações de guerra ou coisa assim, de ver
aqueles que já viram o templo bonito, organizado, e de repente voltam e veem aquela situação. Deve ser um misto de choro, de nostalgia pelo que tinha, ao mesmo tempo uma alegria porque está vivo e que pode voltar. E é um misto de sentimentos. Acho que o povo do Rio Grande do Sul alguns já estão vivendo provavelmente isso, outros ainda vão viver, porque outros ainda não conseguiram reconstruir as suas igrejas e voltar a ter cultos ainda normais. Mas esse misto de sentimentos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que esse salmo também, damos graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os israelitas cantaram isso, e eu acho que todos nós podemos cantar isso. Nós cantamos isso depois da pandemia, terminamos a pandemia e podemos voltar e louvar a Deus pela volta da pandemia. E o povo do Rio Grande do Sul vai poder voltar também e vai poder dar graças a Deus pela vida. E damos graças ao Senhor porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. E ao mesmo tempo, vamos pegar a situação do Rio Grande do Sul, Deus proveu condições para a reconstrução das casas dos israelitas que voltaram, dos judeus que voltaram, do templo, através de reis pagãos. Ciro não acreditava no Deus verdadeiro. Ele era um rei persa. Ele foi usado por Deus. Não é que ele prestava louvor ao Deus verdadeiro. Deus usou um rei pagão. E Deus usou famílias pagãs, famílias que nem acreditavam em Deus, para providenciar o ouro, a prata e o que precisava para a reconstrução do templo, para que as famílias dos judeus voltassem. E as pessoas deram para esse pessoal voltar. Então Deus moveu um imperador do império pagão, e Deus moveu famílias que nem criam em Deus, e Deus, através deles, proveu os meios para que o seu povo voltasse, e para que o seu povo reconstruísse o seu templo, para que o seu povo pudesse reconstruir suas vidas. Então Deus proveu condições para a reconstrução das casas do templo através de reis pagãos, de pessoas não cristãs, das ofertas, também das ofertas de seus filhos. Nós podemos esperar o mesmo para a reconstrução no Rio Grande do Sul, das casas, das igrejas? Fiz a pergunta, mas vou responder. Certamente sim, já está acontecendo. Já está acontecendo através das ofertas dos cristãos do Brasil inteiro, e até mais do que o Brasil, né, de diversas partes do mundo, ofertas para as igrejas, para que as diversas igrejas cristãs possam apoiar os seus membros e reconstruir as suas igrejas e apoiar os seus membros. Está acontecendo através das ofertas dos cristãos, mas não só através das ofertas dos cristãos. Deus também move pessoas que nem creem, mas que nesse momento ajudam. E Deus também move até imperadores políticos que não tem nada a ver com ele. Mas Deus move nesses momentos para que ajudem e para que, de alguma forma, coordenados por Deus e impelidos por Deus, façam alguma coisa, ajudem de alguma forma, facilitem, ou de diversos modos que só Deus sabe como Ele move, né? E talvez no futuro a gente saiba como Ele move. Mas isso já está acontecendo, pessoal. Mesmo que aconteceu com o povo de Israel, vocês podem crer que está acontecendo nesse momento. Deus está provendo. E Deus já está provendo e vai continuar provendo as condições para que as pessoas possam reconstruir suas casas, reconstruir suas vidas e reconstruir os templos de Deus que foram destruídos no Rio Grande do Sul também. Fé e confiança. Olha para o passado, aprende com o passado, olha para o futuro com fé, porque Deus, nosso Deus, é o mesmo, e este Deus, nosso Deus, é fiel. Amém. Muito bem, pessoal, então hoje foi o estudo 2. Estamos agora o povo já voltou, o povo já estabeleceu os alicerces. Vamos ver como continua essa história.
A continuação dessa história, vejo que hoje nós... E deixa eu esclarecer isso, tá? Eu vou ter que repetir isso no início do estudo que vem novamente, mas eu não vou, assim como a Bíblia às vezes não segue uma ordem cronológica, eu vou também ter que dar pular um pouquinho. Hoje nós começamos com Esdras, porque Esdras mostra a volta, o retorno, o estabelecimento dos alicerces do templo, quais foram as famílias que voltaram. Mas no próximo estudo a gente vai começar com Esdras e a gente já vai ter que pular para Ageu, porque daí Ageu é quem vem para a reconstrução do templo. Mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor na próxima. Eu vou estudar o panorama de todo esse período, e para estudar esse panorama do período, a gente tem que encaixar um pouquinho, né, pular de Esdras para Ageu, porque a sequência é Ageu, depois voltar para Esdras, porque depois volta para Esdras. Então a gente vai ter que dar uns pulos aí. Mas sigam que vocês vão entender, tá? Nas próximas vezes a gente vai pulando em conjunto, vocês vão entendendo os pulos também, tá? Então sigam, próxima semana a gente vai continuar, eles vão agora começar a reconstrução do templo, vão ter que parar, né? E depois vão continuar e reconstruir o templo, mas vai demorar pelo menos 15 anos aí nesse intervalo. Mas a gente vai ver aí, tem profeta Ageu, Zacarias nesse período, a gente vai encaixando os profetas e vai encaixando Esdras e Neemias também.